Pense por um instante em como seria sua vida se, a partir de hoje, nenhum homem ousasse tratar você da mesma forma de antes. Imagine compreender, com clareza quase dolorosa, os mecanismos emocionais e comportamentais que moldam cada atitude masculina nos relacionamentos. E mais do que isso, imagine saber exatamente o que desperta respeito, comprometimento e mudança real. Hoje você está prestes a descobrir algo profundo, algo que muitos jamais perceberão, e que fará qualquer homem olhar para você com novos olhos. E o mais impressionante é que a revelação final deste vídeo é a mais poderosa de todas, aquela capaz de transformar a dinâmica com qualquer homem, independentemente da situação atual. Antes de entrarmos nesse conhecimento que pode mudar seu destino emocional, inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo. As próximas revelações podem redefinir completamente a forma como você entende a história dos relacionamentos e você não vai querer perder nada. Quando falamos sobre a forma como um homem trata uma mulher, estamos falando de algo que vai muito além do que se vê na superfície. Autores como Rollo Tomassi, em seu livro O Método Rational Male, especialmente no capítulo 10, página 5 até página 8, mostram que as dinâmicas entre homens e mulheres são guiadas por impulsos, percepções e comportamentos que operam em níveis profundos da mente e da biologia humana. Esse tipo de estudo nos leva a enxergar algo essencial. Um homem só trata uma mulher de forma diferenciada quando ela desperta nele uma combinação poderosa de respeito, atração e consequência emocional. É aqui que entra uma pergunta que talvez ninguém tenha feito a você. Por que alguns homens mudam completamente diante de certas mulheres, enquanto permanecem indiferentes diante de outras? Essa é uma questão que estudiosos como Mark Manson, no livro Modelos, capítulo 5, página 10 até página 14, exploram com profundidade ao mostrar que os homens respondem ao comportamento feminino de forma muito mais emocional do que costumam admitir. A partir do momento em que você compreende esses mecanismos, tudo começa a fazer sentido. E ao longo deste vídeo, você vai perceber, passo a passo, como pequenas mudanças internas e externas podem fazer um homem rever totalmente a maneira como age com você. Talvez você já tenha sentido que algo estava fora do lugar, que ele não valorizava suas atitudes, que tomava sua presença como garantida ou que simplesmente não enxergava o seu valor. Mas hoje, isso começa a mudar. Antes de avançar, deixe nos comentários: você já sentiu que um homem mudou completamente depois de perceber que não podia mais tratar você da mesma forma? Sua experiência pode ajudar outras mulheres. E prepare-se, porque na próxima parte, vamos entrar em um campo ainda mais profundo, revelando por que determinados comportamentos femininos acionam gatilhos de respeito e valorização nos homens, enquanto outros fazem o contrário. A explicação é mais intensa do que parece, e quando você compreender, vai perceber que sempre teve muito mais controle do que imaginava. Imagine por um momento que cada atitude sua, cada palavra escolhida e cada silêncio carregado de intenção pudesse influenciar diretamente a forma como um homem enxerga você. Agora pense no impacto que isso teria na sua vida emocional. Este é o ponto em que muitas mulheres se perdem, porque acreditam que os homens mudam apenas quando querem, quando amadurecem ou quando caem em si. Mas os maiores estudiosos da dinâmica masculina afirmam algo totalmente diferente. Rollo Tomassi, ainda em O Método Rational Male, capítulo 12, página 15 até página 20, explica que os homens respondem com força a mudanças na postura feminina que revelam alto valor, clareza emocional e limites inegociáveis. Quando uma mulher muda essas três áreas, ele nunca mais a enxerga da mesma forma. É aqui que começamos a compreender algo profundamente transformador. A forma como um homem trata você depende menos do que ele sente e mais do que você tolera, exige e representa para ele. Mark Manson, no livro Modelos, capítulo 7, página 23 até página 29, ressalta que homens são atraídos emocionalmente por mulheres que não têm medo de perder um relacionamento, porque isso demonstra segurança interna. E segurança interna, segundo ele,
É o elemento mais desestabilizador para um homem que está acostumado a agir na zona de conforto. Agora pergunte a si mesma: quais comportamentos seus reforçam seu valor e quais comunicam o oposto? A resposta pode doer, mas é libertadora. Quando você compreende essa dinâmica, começa a enxergar por que ele se afasta, por que ele volta, por que ele ignora ou por que ele se esforça. Toda ação masculina é uma resposta direta à energia emocional que você transmite, mesmo sem perceber. A psicóloga e pesquisadora Dra. Helen Fisher, no livro Por que Amamos, capítulo 6, página 42 até página 50, destaca que o comportamento feminino é capaz de alterar padrões cerebrais masculinos relacionados ao desejo, ao apego e ao respeito. Isso significa que não é exagero dizer que uma mudança sua pode provocar uma reconfiguração emocional nele. E quando essa mudança é consciente, estratégica e alinhada ao que a visão Red Pill de relacionamentos explica, o impacto é profundo. Ele não apenas percebe você de outra forma, ele sente você de outra forma. A presença muda, o olhar dele muda, a forma como ele reage às suas decisões muda completamente. É por isso que tantas mulheres relatam que, depois de um simples ajuste de postura, o homem volta mais atento, mais cuidadoso, mais presente. E isso não é magia. É psicologia. É biologia. É comportamento humano funcionando exatamente como os especialistas há décadas descrevem. Você já viveu algo assim? Já percebeu que quando você se valoriza mais, ele automaticamente passa a valorizar também? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode abrir os olhos de outras mulheres. E prepare-se para a próxima parte, pois vamos mergulhar nas atitudes específicas analisadas por pesquisadores e autores respeitados, que fazem um homem mudar instantaneamente a forma como trata uma mulher. A terceira parte trará revelações ainda mais profundas e poderosas. E a última é a mais decisiva de todas. Pense agora em todas as atitudes que você já teve em um relacionamento e que talvez, sem perceber, determinaram exatamente como ele passou a tratar você. Muitas mulheres acreditam que homens mudam apenas quando decidem mudar, mas os grandes estudiosos do comportamento masculino mostram que isso está longe da verdade. O que realmente provoca transformação são atitudes femininas específicas, consistentes e emocionalmente impactantes. E é aqui que você começa a compreender o motivo pelo qual, depois deste vídeo, ele nunca mais conseguirá olhar para você da mesma forma. Rollo Tomassi, em O Método Rational Male, capítulo 13, página 29 até página 34, explica que homens reagem intensamente a 3 sinais femininos: imprevisibilidade emocional equilibrada, seletividade e autossuficiência. Ele afirma que quando uma mulher domina esses 3 elementos, o homem passa a enxergá-la como alguém que precisa conquistar continuamente, e não como alguém garantida. Isso, segundo ele, reativa padrões masculinos ancestrais de busca, atração e proteção. A pesquisadora Dra. Helen Fisher, em Por que Amamos, capítulo 8, página 65 até página 72, reforça que homens valorizam profundamente mulheres que despertam neles a sensação de desafio emocional positivo. Não é um jogo de manipulação. É uma postura interna. É a capacidade de mostrar com presença e escolhas que você é uma mulher que sabe o próprio valor. A ciência demonstra que esse tipo de comportamento altera neurotransmissores ligados ao desejo, como dopamina e noradrenalina, fazendo o homem perceber você de forma mais intensa e significativa. Mark Manson, no livro Modelos, capítulo 9, página 32 até página 40, destaca um ponto crucial. Homens respeitam mulheres que se posicionam. E posicionamento não significa agressividade. Significa clareza. Significa saber até onde você vai, o que você aceita e o que você jamais aceitará. Quando uma mulher demonstra esses limites com tranquilidade, o impacto emocional no homem é imediato. Ele sente, ele percebe, ele ajusta o comportamento. E quando percebe que pode perder você, ele deixa de tratar a relação como algo automático. Agora pergunte a si mesma: você tem se posicionado? Você tem mostrado na prática que se valoriza? Ou tem cedido ao medo,
oferecendo mais do que recebe, aceitando menos do que merece e confundindo paciência com submissão emocional? Sua resposta a essas perguntas pode explicar exatamente o comportamento dele. E é aqui que muitas mulheres despertam. Não é sobre mudar um homem, é sobre mudar a forma como você se posiciona diante dele. A verdadeira transformação começa em você, e o reflexo aparece nele. E talvez você já tenha vivido isso. Basta uma mudança sua, mesmo pequena, para ele te observar de outro jeito, te procurar mais, falar diferente, repensar atitudes. Isso acontece porque homens percebem de forma visceral quando uma mulher sai do modo reativo e entra no modo consciente. Quando você para de girar em torno dele e passa a girar em torno da sua própria vida, ele sente. E quando sente, respeita. E quando respeita, trata você de forma completamente diferente. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: qual mudança sua já provocou uma reação inesperada em um homem? Prepare-se, porque a próxima parte é a mais poderosa de todas. A revelação final é aquela que muda tudo, que redefine completamente sua presença, seu valor e o modo como qualquer homem vai tratar você daqui para frente. É o ponto que amarra tudo e transforma sua postura em uma força impossível de ignorar. Imagine por um instante que tudo o que você viveu até hoje nos relacionamentos estivesse conduzindo você exatamente para este momento. Pense em como seria se você finalmente compreendesse o elemento central, a chave definitiva que faz um homem mudar profundamente a forma como trata uma mulher. E essa chave não está nas palavras, nem em demonstrações de afeto exageradas, nem em cobranças emocionais. Ela está em algo muito mais poderoso: a forma como você se enxerga e a maneira como essa autoimagem se manifesta diante dele. Esta é a revelação mais importante de todas, aquela que amarra tudo o que falamos até agora e transforma sua postura em algo impossível de ignorar. De acordo com Rollo Tomassi, em O Método Racional Miley, capítulo 15, página 44 até página 50, o homem sempre ajusta seu comportamento de acordo com o que ele acredita ser o valor real da mulher ao seu lado. Esse valor não é definido por beleza, idade ou circunstâncias. É definido pela convicção interna que a mulher carrega. Quando ela tem clareza sobre quem é e sobre o que merece, ele percebe isso em cada gesto, cada escolha e cada silêncio. A convicção feminina muda a resposta masculina, quase como se alterasse o campo emocional ao redor dela. Helen Fisher, em Por que Amamos, capítulo 9, página 75 até página 83, aponta que o cérebro masculino responde de maneira imediata a mulheres que transmitem segurança emocional e independência afetiva. Isso não significa frieza. Significa completude. Significa que você não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar sua presença. E essa diferença é tão profunda que ativa áreas cerebrais masculinas relacionadas à admiração, dedicação e constância. Mark Manson, no livro Modelos, capítulo 10, página 42 até página 50, reforça que a força mais magnética que uma mulher pode ter é a integridade interna. Homens reconhecem isso de longe, mesmo sem saber explicar. É como se intuitivamente compreendessem que essa mulher não se curva ao medo, não negocia seus princípios e não aceita ser tratada com menos do que merece. E quando um homem encontra esse tipo de mulher, ele muda. Ele ajusta seu comportamento porque entende que está diante de alguém raro. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você abriu mão de si mesma para ser aceita? Quantas vezes diminuiu suas necessidades para manter a atenção de um homem? Quantas vezes acreditou que precisava fazer mais para receber o mínimo? A verdade, por mais dura que seja, é que quando você faz isso, você se desconecta da sua própria força. E quando perde a própria força, ele perde o respeito, a admiração e o senso de urgência emocional. Mas quando você retoma essa força, ele volta a te ver com profundidade. É nesse ponto que o comportamento dele muda de forma definitiva. E aqui está a revelação mais poderosa. A forma como um homem te trata é o reflexo direto da forma como você se trata. Quando você se coloca como prioridade, ele te prioriza. Quando você se valoriza, ele te valoriza.
Quando você se respeita, ele é obrigado a ajustar a postura. E quando você demonstra, sem precisar dizer, que sabe exatamente o que merece, ele nunca mais consegue voltar ao comportamento antigo. Ele sente que algo mudou. Ele percebe o impacto. Ele entende que se quiser você em sua vida, precisa se elevar ao seu nível. Por isso a mudança definitiva não começa com ele. Começa com você. E quando essa mudança acontece dentro de você, o impacto no homem é visceral. Ele passa a te ver como uma mulher que não aceita migalhas, que não implora por atenção, que não se perde emocionalmente no processo de amar. Ele vê em você uma mulher que se reconhece, que se honra e que inspira respeito apenas por existir. E diante dessa presença, ele não tem como tratar você da mesma forma. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários qual foi a maior revelação deste vídeo para você. Agora, antes de encerrarmos, inscreva-se no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, compartilhe este vídeo e envie para outras mulheres que precisam despertar. E não saia ainda. Aqui na tela selecione os 2 vídeos recomendados. O primeiro aprofunda ainda mais a compreensão sobre a mente masculina, revelando detalhes que poucas mulheres conhecem. O segundo mostra como elevar seu valor emocional de forma prática e imediata. Esses 2 conteúdos juntos completam a transformação iniciada aqui e levam você a um nível ainda mais alto de consciência e poder nos relacionamentos. Depois deste vídeo, ele realmente nunca mais vai te tratar igual. E isso começa com a mulher que você está se tornando agora.